Nós estamos chegando ao final da nossa série, O que Jesus desfaria? Nós conversamos hoje vamos completar 4 semanas, nós conversamos sobre esse tema, né? Mas antes da gente falar sobre a série de hoje, quero te lembrar, semana que vem a gente vai começar uma nova série, chamada Fagulhas, Acendendo uma Cultura de Multiplicação. Eu acho que essa série vai vir para encaixar com o que Deus tem falado com a gente nessa série no ano inteiro. Então fique esperto, não perca. Vai ser uma série que eu acredito que vai ser muito legal para o nosso coração. Vamos falar de dons, falar de talentos, falar de multiplicação, falar do nosso papel como discípulo de Jesus. Vai ser muito, muito bom. Nas últimas semanas nós conversamos sobre isso. Primeira semana nós falamos sobre a indiferença espiritual, que Jesus desfaria a indiferença. Essa é uma coisa que Jesus desfaria. Na segunda semana nós falamos que a adoração oca, que Jesus desfaria a adoração oca, que isso é algo que às vezes sai da gente, mas não agrada o coração de Deus. E na última semana nós falamos sobre que Jesus desfaria a hipocrisia. Nós falamos sobre hipocrisia e a gente pode dar uma olhada para dentro da gente mesmo e olhar o hipócrita que vive em nós. E hoje nós vamos falar sobre orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Você sabe o que é isso? É isso que nós vamos conversar. Deixa eu te contar uma história. Uma vez, lá nos tempos do seminário, tinha acabado de chegar um professor dos Estados Unidos. Um professor que veio ensinar um novo método de pregação na época. Era novo, tinha acabado de ser lançado lá no seminário do Calvin College. E ele trouxe para cá e queria ensinar para a gente esse novo método de pregação. E eu, como sou ávido por novidades, logo tentei me inteirar. Não tinha material ainda, ele só explicava em algumas aulas, que ele tinha acabado de chegar. E cada um tinha que pregar, todos os alunos tinham que pregar nessa aula de pregação. E chegou a minha vez de pregar, a gente não tinha entendido muito bem como é que era esse lance, e eu me aventurei a pregar nesse novo método, que era o chamado método das 4 páginas. Eu me aventurei a pregar. Eu lembro que o texto que eu ia pegar era o texto do filho pródigo. E eu estudei pra caramba, tentando entender as falas dele, do que seria o método das 4 páginas. Fui para aquele dia pregar na frente de todos os meus amigos, todos os alunos, e fui pregar. Preguei, expliquei tudo, achando que estava indo muito bem, quando depois a gente sentaria e ouviria a avaliação dos alunos, tinha alguns alunos selecionados para avaliar, e a avaliação do professor. E eu sentei com me sentindo cheio de mim, porque eu fiz um excelente trabalho. E aí a primeira coisa que o professor fala, ele falou assim: então pessoal, vamos analisar essa mensagem. E aí eu já de cara levantei a mão e falei: professor, deixa eu te falar, eu senti muita dificuldade em pregar no método 4 páginas, foi muito difícil. Ele virou para mim, com toda a sabedoria e delicadeza do mundo, e disse: mas você não pregou no método das 4 páginas, isso não tem nada a ver com o método das 4 páginas. Você imagina como que eu fiquei? Porque eu me aventurei a falar, não, porque foi muito difícil para eu fazer nesse método e tal, achando que eu tinha abafado. E ele chegou, você não chegou, ele disse para mim, você não chegou nem perto. Provérbio 16:18 fala assim, que o orgulho vem antes da queda. O orgulho vem antes da queda. E isso é muito drástico. Você já passou por uma situação assim? Você já passou por uma situação em que você caiu do cavalo? Que você caiu de cara no chão? Sim ou não? Já passou? Só coloca aí se você já passou, coloca aí no comentário que eu quero saber se você não está dormindo debaixo desse monte de pijama que você está aí e debaixo dessas cobertas, você está aí debaixo desse edredom no seu sofá. Coloca aí pra mim. Você já passou por uma situação que você ficou de cara no chão? Sim ou não? É muito importante eu saber, porque aí eu me sinto menos abandonado, entendeu? Me sinto menos sozinho em pensar que eu sou o único que passou por situações constrangedoras como essa. Pois bem, Lucas capítulo 18, versículo 9, Jesus vai falar algumas coisas muito interessantes sobre esse sentimento, sobre esse tipo de postura. O texto diz: Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Jesus está conversando um pouco, ele vai contar uma história, mas não é uma história para todo mundo. Ele está contando uma história para ensinar para algumas pessoas. Bom, pelo visto aqui, até agora, ninguém nunca passou por esse tipo de situação que eu passei, então eu estou me sentindo, Cida vem me salvar.
A Cida veio para me salvar. A Cida falou que sim, ela já passou uma situação como essa. Agora a Fabi também com toda certeza passou por isso. A Rosana também falou que já passou por uma situação dessa. Gente, vocês me confortam, sabe? Porque eu vejo que eu não sou o único que caiu com a cara no chão. E não foi uma vez só que eu já passei por isso, né? Foram várias vezes. Mas obrigado por vocês se tornarem um comigo nesse momento e falarem que vocês já passaram por isso também, nem que seja para amenizar o meu sofrimento, para não me deixar abandonado. Muito obrigado por você participar comigo e eu sei que você está aqui comigo. Então Jesus está contando essa parábola, ele vai contar uma história, mas não é para ensinar para todo mundo, ele vai contar essa história para ensinar justamente para aquelas pessoas que confiavam muito em si mesmas. As pessoas que colocavam o seu destino e a segurança da vida em si mesmos. Eles achavam que eles davam conta do recado. Eles sentiam que eram justos, que sua vida era boa, que era ordenada e que era uma vida regular, uma vida tranquila, e essas pessoas confiavam muito na sua própria performance. As pessoas diziam assim, eu faço certas coisas, eu faço as coisas certas, eu estou certo diante de Deus, eu vivo uma vida correta diante de Deus. E porque, pelo fato deles entenderem que eles viviam uma vida correta diante de Deus, que eles viviam com uma vida justa, com justiça, automaticamente, se eles se esforçavam para viver uma vida correta, ética, andando no eixo, automaticamente, quando eles olhavam para as pessoas que não tinham esse comprometimento e não andavam nessa mesma linha, eles, por instinto, desprezavam essas pessoas que não conseguiam andar nesse nível. E é interessante porque Jesus Jesus fala que a sua relação com Deus não pode estar separada da sua relação com o outro. Então, se eles tinham essa postura em relação aos outros, automaticamente essa postura afetava a sua relação com Deus. Por quê? Porque o vertical sempre impacta no horizontal. O vertical sempre impacta no horizontal. Grava isso. Anota isso para você conversar nos grupos pequenos. O vertical sempre impacta no horizontal. Então, Jesus está falando para um público específico. E é isso que ele desenvolve e nos diz. No versículo 10 ele fala, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um cobrador de impostos. Essa história você já conhece. Esses caras estão indo juntos para o templo para orar. Para onde é esse templo? Para onde eles estavam indo? Eles estavam indo para um lugar que representava a presença de Deus. Eles estavam indo caminhando para a presença visível, entre aspas, de Deus. Era o lugar da santidade, lugar da presença de Deus. E os dois estavam indo para esse lugar. Só que o fariseu era mocinho e o cobrador de impostos era bandido. Você já ouviu essa história em vários lugares, como você tem Luke Skywalker e você tem Darth Vader, você tem sempre o mocinho e o bandido, sempre você vai ter isso nessas histórias. E nessa história não é diferente. A Audrey está aqui também compartilhando, dizendo, com certeza, eu acho que todos nós um dia já passamos por uma situação assim. Que bom, Audrey, eu fico feliz porque eu não sou diferente. Obrigado. Então a gente tem esses dois polos, né? A gente tem esses dois polos. A gente tem os Trolls e os Orcs, a gente tem o Darth Vader e o Luke Skywalker, os Jedi e os Sith, a gente tem essa parte, essa antagonista, esse antagonismo, a turma do He-Man, a turma do Esqueleto, né? Vai te lembrando algumas coisinhas aí dos seus desenhos, né? Então, você tem esses dois, o mocinho e o bandido. O mocinho e o bandido. Quem era o mocinho? O mocinho era o fariseu nessa história. O fariseu era um cara respeitado pela sociedade. Era um cara que era tipo como se fosse hoje talvez o pastor da igreja. Um líder da comunidade. Um professor de Bíblia na igreja. Ele era muito respeitado. Era uma pessoa assim que você olhava e falava, nossa, esse cara
É o mocinho da história. Agora, o cobrador de impostos, não, ele era já o lado negro da força. Ele já fazia parte, não dos respeitáveis. Era tipo, como se fosse hoje, era tipo um político corrupto. Ou pior, talvez você entenda melhor se eu colocar, ele é tipo um miliciano. Ele era o tipo do cara, agora eu acho que vai ficar claro para você, ele é o tipo do cara que você cresceu com ele, e agora ele está cobrando dinheiro para financiar o governo que estava ocupando o seu próprio país. Você consegue perceber? Consegue entender a diferença? Um era o suprassumo da sociedade. O outro era o excremento da sociedade. Esses dois estavam indo para o templo, para o mesmo lugar, para fazer a mesma coisa. Ok, Lucas capítulo 18, versículo 11 e 12, o texto continua. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento. Preste atenção nesse negócio. O cara, primeiro movimento dele, ele não ora junto com as pessoas. Primeira coisa que para ele orar, para fazer oração sincera do coração dele, primeira coisa que ele se destaca, ele sai, ele afasta das pessoas, fica de pé, porque provavelmente eles estavam todos sentados em meditação, ele fica de pé, sai e vai orar ele sozinho. E olha a oração dele é assim: ó Deus, eu te agradeço, porque eu não sou pão duro, não sou avarento, nem desonesto, nem imoral, como as outras pessoas. Agradeço também, porque não sou como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Fala pra mim que você é melhor do que esse fariseu aí. Fala pra mim que nas suas práticas espirituais você manda melhor que ele. Qual foi a última vez que você jejuou? Na quaresma, talvez, né? Esse cara, ele tinha umas práticas espirituais muito consistentes. Ele diz: Deus, eu sigo todas as regras, eu faço todas as coisas certas, eu sou bom, eu sou melhor do que essas pessoas que não fazem isso que eu faço. Eu sou melhor do que essas pessoas que estão ao meu redor. Fala sério. Poxa, eu faço, eu me esforço. Porque às vezes a gente olha essa história e parece que o cara está falando com uma empáfia. Porque Deus... Não, mas tenta imaginar dentro da sua plausibilidade. Tenta imaginar como se fosse algo concreto para você. Um cara chegando na oração e falando assim: Deus, eu cuido das minhas disciplinas espirituais. Eu tenho aprendido, domingo após domingo, eu tenho separado tempo para jejuar. E eu te agradeço, Deus, porque a minha conduta não tem sido errada. Eu tenho feito o que é certo, o Senhor tem me ensinado. E eu tenho andado direitinho, certinho. E obrigado, Deus, porque eu olho para esse tipo de gente, eu vejo quão distante eles estão de você. E eu te agradeço porque não sou como eles. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço tudo certo. Percebe? Esse cara, ele acredita no que ele está falando. Ele não está simplesmente defecando pela boca. Ele está fazendo uma oração honesta. E realmente, ele acredita. Eu sou relativamente bom. E te dou graça a Deus, porque eu não sou como esses outros. Não sou como essas outras pessoas. E você tem que parar para pensar que o fariseu não estava tão errado assim. Manja. Esse cara, quando ele tinha 12 anos de idade, ele foi levado para uma escola que ele aprendeu a decorar, de qual os 5 primeiros livros do Novo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Ele sabia de cor, não os nomes dos livros, ele sabia de qual todo o conteúdo. Esse cara aprendeu desde pequeno a viver e obedecer às leis de Deus. Ele sabia. Ele era bom. Ele sabia quais eram os caminhos para agradar a Deus, o que Deus ficava feliz. Ele sabia, ele exercitava, o seu corpo já estava acostumado a fazer jejuns mais longos. Ele conseguia privar o seu corpo para dar vazão ao Espírito, para dar vazão a Deus na sua vida. Ele cuidava das pessoas, ele tinha uma noção do que era certo se fazer. Esse cara não está totalmente errado na oração dele. Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema desse cara? O problema dele foi que em algum momento da vida ele deixou de perceber que o que ele tinha
Ele deixou de entender que o que ele tinha era um presente de Deus e começou a acreditar que tudo o que ele tinha, que ele era um presente para Deus. Ele deixou de entender que tudo o que ele recebeu, tudo o que ele cresceu foi um presente de Deus. E ele começou a achar, começou a se ver que ele era um presente para Deus. Ele era um presente para Deus. Percebe? Esse foi o grande erro do fariseu. Mas antes de você apontar o dedinho e condenar esse cara, você precisa, e eu também preciso, olhar para tentar enxergar o fariseu que vive em nós. Nós precisamos tentar enxergar o fariseu que habita em nós. Porque chega um momento na nossa vida em que a gente começa a viver algumas coisas no automático e a gente para de perceber as coisas como um presente de Deus e começamos a nos ver como um presente para Deus. Você consegue perceber essa diferença? E aí, quando a gente começa a se perceber como um presente para Deus, como se nós fôssemos um presente para Deus, aí então começamos a experimentar o orgulho espiritual. E o orgulho espiritual promete 3 coisas para nós. 3 coisas. O orgulho espiritual, ele promete autossuficiência. Ele promete para você autossuficiência. Eu posso. Eu não preciso de mais ninguém. Eu consigo resolver as minhas coisas. Eu tenho tudo o que preciso, eu tenho tudo sob controle. Olha só o que eu já conquistei, olha só onde eu cheguei. Então eu não preciso mudar a minha rota. Eu estou bem. O orgulho espiritual dá pra gente autossuficiência, primeira coisa. Segunda coisa, o orgulho espiritual dá pra gente um senso de autoimportância. Pô, eu sou importante. Olha onde eu cheguei. Eu vivo num bairro bom, eu tenho uma casa legal, eu uso uma bolsa de marca, eu tenho um celular muito descolado, muito legal. Meus filhos estão numa escola boa, uma escola legal que a gente conquistou. Às vezes eu sirvo numa posição de liderança na comunidade, ou eu tenho um trabalho importante. O orgulho espiritual promete esse senso de eu sou importante, mas não para por aí. A terceira coisa que o orgulho espiritual promete pra gente é a autoexaltação. A autoexaltação, nós precisamos... Não basta que a gente se sinta bom. A gente precisa que os outros vejam que nós somos bons. Nós precisamos fazer com que todo mundo nos olhe. Nós precisamos fazer com que todo mundo... A gente precisa chamar a atenção. Chamar a atenção das pessoas. Para que percebam a gente. E quando a gente começa a experimentar a autoexaltação, a autoimportância, a autossuficiência, a gente cai na armadilha de pensar que o nosso valor final é baseado naquilo que a gente conquistou. E aí, se a nossa... Tenta ligar uma coisa a outra. Faz o caminhozinho que eu estou fazendo com você. Se nosso valor final é baseado nas nossas realizações, nós começamos a enxergar nossas realizações como algo muito importante. E dentro de mim, eu começo a experimentar umas emoções que me levam a ações externas. O orgulho espiritual funciona dessa maneira. Nós experimentamos uma emoção interna, como o fariseu experimentava, e isso leva a gente a uma ação externa, que normalmente, a gente gostaria de estar associado. Como, por exemplo, a comparação. Nós começamos a usar a comparação. Nós não somos tão diferente dos fariseus como a gente acha. Nós adoramos nos comparar. E um grupo, presta bem atenção agora, um grupo que está muito suscetível a ser fisgado pela comparação são os pais. Os pais, quando não vigiam, quando não ficam atentos, eles são suscetíveis à comparação por causa dos seus filhos. E aí os pais falam assim, nossa, você viu o filho de fulano de tal? Misericórdia. O nosso a gente está fazendo um trabalhinho assim, mas aquele lá, se bobear, se continuar assim, vai acabar na cadeia.
Nossa, você viu como o filho de ciclano se comporta mal? Meu Deus, os meus filhos, as minhas filhas, quando eram pequenos, não eram assim. Você já ouviu comentários assim? Não coloca não coloca no chat, ok? Não coloque. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente faz comparação? Porque é mais fácil a gente se levantar quando a gente está empurrando alguém para baixo. É tipo quando a gente está se afogando. Quando a pessoa está desesperada afogando, o que ela faz? Ela pega quem está tentando salvar ela, empurra a pessoa para baixo para ela poder se erguer e respirar. É mais fácil achar valor em nós diminuindo alguém. Então, por isso que os pais diminuem os filhos dos outros para achar valor nos nossos. Mas não são só os pais que fazem isso. É mais fácil a gente diminuir o outro porque isso sorrateiramente confere mais valor a nós. Há aquelas pessoas que não são fisgadas pelo bichinho da comparação, mas são fisgadas pelo bichinho da culpa. E quando ela é fisgada pelo bichinho da culpa, ela vive buscando as falhas nos outros. Vive buscando as falhas nos outros. Ela vive com uma lupa. E qualquer atitude de falha de alguém, ela está pronta para apontar. Por quê? Porque é mais fácil buscar as falhas nos outros do que apontar as falhas em nós mesmos. Mas tem aquelas pessoas que não são fisgadas pela comparação e não são fisgadas pela culpa, mas elas são fisgadas por um sentido de autossuficiência que fala, eu não preciso de Deus, eu sou bom, eu sou melhor do que a maioria desses cristãos aí, esses caras que vão na igreja, então eu não preciso de Deus, eu estou tranquilo, estou bem. E por último, tem aqueles que adoram chamar a atenção. Adoram chamar a atenção pela sua performance. E estão gritando veladamente, olhe para mim, perceba-me. Deixa eu te contar uma história, como é que isso funciona. Na minha época de segundo grau, eu tinha um amigo muito querido, vizinho, que infelizmente ele já faleceu de câncer. Um amigo muito querido, amigo de infância, Leandro. E ele trabalhava na oficina junto com o pai dele. Ele tinha um carro, na época, um Passat verde abacate, mas não era... Era um verde abacate mais fosquinho, com rodinhas pretas. E ele tinha um alto-falante naquele carro, um equipamento de som que era fabuloso. Então, quando nós íamos para a cidade ao lado da nossa escola, nós íamos de carro. O pai dele liberava o carro, a gente ia de carro. E a gente ia de carro, as pessoas ouviam a gente antes de nos ver. Porque a gente tinha um CD, Eurodance, Europop Dance. Se você não sabe o que é CD, depois procura no Google, porque muitos de vocês aí não vão saber, não vão lembrar do que é CD. Mas tinha um aparelhinho, um negocinho redondo que você colocava no rádio, no carro, e ele tocava, tá bom? Mas a gente ia escutando Eurodance e tinha uma música que era muito assim estridente, a gente adorava. Era uma música que era mais ou menos assim: Sweet dreams are melody. Não, deixa esse negócio de cantar pra lá, deixa pra vocês do Ministério do Louvor. Pra mim não vai dar muito certo esse negócio não, né? Pelo amor. E a Fabi falou que dançava essa música. Né? Só nos discos. Essa é muito dançante essa música, era muito legal. A gente chegava balando na cidade. Mas prometo que eu mando, assim que acabar, eu mando o link dessa música, vocês vão me imaginar. Vocês vão fazer exercício imaginativo, vocês vão me imaginar, né, na janelinha do carro, bracinho pra fora, só com a cabecinha, vocês vão me imaginar, vocês vão rir pra caramba nisso aí, né? Então vamos lá, a Rosana botando pilha, botando fogo no parquinho. Vamos lá então. Então, muitos da gente, só recapitulando, nós não somos diferentes do fariseu, porque a gente às vezes usa comparação, às vezes a gente usa culpa, às vezes usa o não preciso de Deus, e às vezes a gente fica buscando a atenção porque a gente quer que as pessoas nos reconheçam. O meu palpite é que a maioria de nós não luta contra o orgulho espiritual, sabe? Essa emoção interior que leva a ações externas diferentes. Porque, na verdade, a gente não luta contra o orgulho espiritual porque nós acordamos de manhã e a gente sabe que nós não somos tudo isso. A gente sabe que a gente não é a última bolacha do pacote igual a gente gosta de mostrar.
A gente gasta muito tempo e energia durante a nossa vida convencendo Deus e convencendo a nós mesmos que a gente está bem, que a gente está com tudo organizado, que nosso interior está seguro, que nosso emocional está estável. Quando na verdade a gente está uma bagunça por dentro. Uma grande bagunça. Talvez você não se identificou com o que eu falei do orgulho espiritual. Mas talvez você se identifique com o orgulho espiritual sorrateiro. Terminar a história do meu amigo? Não, a história era essa. A história era essa, que a gente ia de carro e a gente chegava no colégio e para chamar a atenção, a gente era ouvido antes de ser visto, porque nosso propósito era ser visto. A gente queria ser visto, então a gente buscava a atenção. Essa era a final da história. Esse é um amigo muito querido, tem muitas histórias com ele, eu vou contar mais histórias dele, da gente, a gente aprontou muito. Mas vamos lá, talvez você não tenha se identificado com orgulho espiritual, da forma que eu coloquei, mas talvez você se identifique com o que a gente chama de orgulho espiritual reverso. Que é bem sorrateiro. É tipo aquela pessoa, sabe? Você não consegue ouvir um elogio e dizer obrigado. Você sempre responde um elogio com sarcasmo. Você conhece alguém assim? A pessoa nunca consegue receber um elogio e falar assim, muito obrigado. Nossa, tá bonita hoje. Nossa, tá bem vestida. Nossa, olha, seu carro tá bonito. Nunca a pessoa consegue responder simplesmente obrigado. Ela sempre fala assim, nossa, tá bonita hoje, né? Imagina, essa aqui é roupa de bazar. Percebe? Se a pessoa elogia, nossa, teu carro tá bacana esse carro. Não, comprei baratinho. A pessoa nunca consegue, ela responde com sarcasmo. Nossa, você estava indo bem. Imagina se... A pessoa não consegue simplesmente receber um elogio e guardar no coração. Quando você recebe um elogio, fala, muito obrigado. Isso é uma forma do orgulho espiritual reverso. Ou aquelas pessoas que falam assim, jamais eu poderia na comunidade levantar as minhas mãos em adoração. Jamais eu poderia chamar a atenção para mim ou compartilhar minha fé no trabalho. Eu tenho muito a ser consertado na minha vida. Eu tenho muito a ser consertado. Eu estou muito longe da santidade. Eu preciso muito de Deus na minha vida. Jamais eu poderia servir na liderança. Quem sou eu para servir na liderança da comunidade? A pessoa está sempre com esse tipo de postura. Sempre se colocando por baixo para que as outras exaltem. É o orgulho espiritual reverso. E você tem aquelas pessoas que são ai de mim. Que está sempre achando assim, eu merecia mais. Eu merecia que Deus fizesse mais. Eu mereço mais do que a pessoa que trabalha comigo. Eu mereço mais do que a pessoa que está perto de mim. Eu merecia mais. Está sempre com dodói. Orgulho espiritual reverso. O orgulho espiritual, tanto o reverso quanto o normal, tem o mesmo ponto de partida. O ponto de partida é o eu. Nessa história, o meu valor é baseado no que eu faço e como eu me comparo com todos os outros, da mesma forma que o fariseu estava fazendo. Ele se comparou com todas as pessoas. O grande lance que você precisa aprender, que eu preciso aprender nessa manhã, 3 coisas. Primeira, quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para Deus. Quando a gente está cheio da gente, não há espaço para Deus. Lucas 18:13 fala, mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem se levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia, Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Cara, ao contrário do fariseu que se levantou, foi para fazer a sua oração. O fariseu, ele tinha uma noção, o cobrador de impostos, ele tinha uma noção de si. Ele se achava indigno de entrar no templo. Ele ficou à distância. Ele não conseguia nem levantar a cabeça. E a sua oração tinha uma confissão e reconhecimento de quem Deus era.
Ele não racionalizou o seu pecado, ele não tentou justificar nada. Ah, Deus, você sabe que eu sou assim porque o meu marido, porque a minha esposa, porque as condições, porque não tem dinheiro. Ele não tentou racionalizar, ele não tentou justificar nada. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele não tinha jeito, ele sabia quem ele era. Ele é como se ele chegasse para Deus e falasse: Deus, eu estou chegando aqui, sujo, maltrapilho, eu não sou digno que você chegue perto de mim. Eu não gostaria que você sentisse o meu cheiro. Eu não gostaria que você tivesse essa visão deplorável de mim. Mas se você quiser chegar perto de mim, Pai, eu vou ficar feliz. Porque eu não tenho jeito. Eu não tenho conserto, Deus. Eu não tenho conserto. Sem a tua intervenção, sem a tua misericórdia, eu não tenho esperança. Perceba, esse cara não clamou por justiça, porque justiça é você receber aquilo que você merece. Isso é a justiça. Ele pede misericórdia. Tem pena de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele pede misericórdia, porque ele sabia que a sua história diante de Deus era desesperadora. E você sabe, cobradores de impostos eram gente de dinheiro. Às vezes parece que a gente está falando de um fariseu, bem de vida, e um pobre, uma pessoa pobre. Não, esse cara era cobrador de impostos, ele tinha grana. Lembra de Levi e Mateus? Eles tinham grana. Você está vendo uma pessoa que tem posses, que tem poder, que tem autoridade, que prende e manda soltar, que tem dinheiro, que se não tem felicidade manda comprar. Esse cara, quando chega diante de Deus, diante de todas as suas posses, o que ele diz? Ele fala: Deus, eu não tenho esperança sobre mim. E talvez essa seja a oração que nos falte no dia de hoje. É a gente chegar com hombridade e chegar a Deus. Eu sou um caso sem solução. Porque eu sou corrupto, porque eu sou mau, porque eu sou má. Eu sou tendencioso, eu vejo vídeos que eu não deveria ver na internet. Eu, na conversas com a minha esposa, eu manipulo para que as coisas se tornem sempre eu estar com a razão. Eu, na conversa com meu esposo, eu sempre deixo ele em maus lençóis, eu sempre viro as coisas ao meu favor. Deus, eu sou uma pessoa deplorável. Falta pra gente confissão de pecado. Falta pra gente esse coração rasgado diante de Deus. Jesus continua na sua história. Lucas capítulo 18, versículo 14, ele fala: E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Jesus choca os ouvintes e diz: não foi o santo, o mocinho da história que voltou em paz com Deus. Porque o cara que era mocinho, que fazia tudo, ele se via como um presente para Deus. Era quase um privilégio para Deus ter um filho como ele. Mas aquele pecador não entendeu quem ele era na sua posição para com Deus. Ele não usou o seu dinheiro para comprar Deus, ele não deixou o seu dinheiro falar mais alto da sua relação com Deus. Ele entendia quem ele era e ele coloca para si mesmo: eu não tenho jeito. Tem pena de mim, Deus. E Jesus diz: quem voltou para casa em paz com Deus foi ele. Foi o cobrador de impostos. E isso é chocante. Enquanto o fariseu estava cheio de orgulho espiritual, o cobrador de impostos vaziou seu coração humilde. Por mais que ele tivesse errado, ele tinha um coração humilde. Segunda coisa que é importante você ter na sua cabeça e gravar para hoje: quando nos esvaziamos, estamos na posição perfeita para sermos preenchidos pela graça de Deus. Ou seja, quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para Deus. Mas quando a gente se esvazia, a gente fica na posição perfeita para a gente ser preenchidos por Deus. E aqui está o desafio do orgulho espiritual. Não há bala de prata, não há pílula azul e vermelha da Matrix, não há solução fácil. O processo é como um descascar de uma cebola, camada após camada. Deus vai tirando as nossas camadas.
para a gente poder encontrar quem realmente nós somos. Mas talvez você tenha chegado aqui hoje dentro de uma grande luta, já talvez humilhado. Talvez você passou por uma situação que te humilhou. Talvez sejam algumas escolhas que você fez e trouxeram humildade na sua vida. E você já está fazendo a oração do cobrador de impostos. Você já está naquela posição, Deus, se você não intervir na minha vida, não há solução. A boa notícia para mim e para você, querido, que Deus quer intervir na sua vida através de Jesus Cristo. E Ele quer trazer esperança. Ele quer trazer misericórdia. Ele quer trazer perdão. Tudo o que a gente tem que fazer é nos esvaziar para estar na posição perfeita, para ser preenchidos pela graça de Deus. Você pode se posicionar como um fariseu dessa história o tempo que você quiser, dizendo, olha o quanto que eu realizei, olha o tanto que eu caminhei, olha até onde que eu cheguei, olha os meus títulos, olha os meus cursos, olha o que eu estudei, olha o meu valor. Você pode entrar nessa vibe o quanto que você quiser, mas eu digo para você uma coisa, você não vai encontrar o que você está procurando, porque o caminho, esse caminho tem um objetivo intangível e tem um objetivo inalcançável. Você está apenas construindo uma prisão para si mesmo quando você está nesse caminho do fariseu. Ou você pode escolher o melhor caminho, que é o caminho do cobrador de impostos, e dizer, Pai, você já fez por mim mais do que eu mereço durante a minha vida. Quem sou eu para exigir ou ficar bravo com você por alguma coisa? Você já me deu mais do que eu poderia comprar na minha vida toda, Deus. Você já me deu mais do que eu poderia merecer. Quem sou eu para me arvorar diante de você? Eu não sou nada, Deus. Eu sou pó. Minha vida ela circula em torno de você e da tua graça, da tua providência. Sem você, minha situação é terrível, é sem esperança. Esse é o caminho do cobrador de impostos. Esse é o nosso caminho. Terceiro lugar, quando nos esvaziamos, estamos no lugar perfeito para sermos usados por Deus. Deus quer fazer algo em você enquanto Ele faz algo através de você. Grave isso. Quando você se esvazia com o coração humilde, você está nessa posição perfeita para ser usado. Lembre-se disso, Deus te chamou, Deus te equipou e Deus será glorificado através da sua vida, porque não existe essa coisa de apenas no reino de Deus. Eu sou apenas uma mãe que fica em casa cuidando dos filhos. Sou apenas um pai que fica em casa cuidando dos filhos. Eu sou apenas um funcionário de uma empresa. Eu sou apenas um profissional liberal. Não existe esse apenas. Não existe eu sou apenas isso. Não interessa a sua posição. Deus vai trabalhar em você enquanto estiver trabalhando através de você. Esses processos serão concomitantes. O orgulho, querido, é sempre sobre a minha glória. A humildade é sempre sobre a glória de Deus. O orgulho é sobre a minha glória. Humildade é sobre a glória de Deus. E como nós fazemos para nos esvaziar diante de Deus? Quando você estiver experimentando essas emoções internas que levam você a essas ações externas, que você nunca gostaria de estar associado, mas você acaba indo para esse lado. Quando você tiver esse medo dentro de você, quando você tiver essa ansiedade, quando você estiver enfrentando uma decisão difícil, pergunte a si mesmo, é sobre a minha glória ou sobre a glória de Deus? Isso vai elevar o meu nome ou vai elevar o nome de Deus? Isso é sobre elevar o meu nome ou sobre elevar o nome de Deus? Porque o orgulho promete liberdade, mas ele te entrega uma prisão. Agora, a humildade oferece para você a liberdade que você não pode experimentar se não tiver aprisionado a Jesus Cristo. É sobre a sua glória ou sobre a glória de Deus? Essa é uma jornada que será como desfolhar de uma cebola, camada após semana, camada após camada. Deus vai descascar essa cebola.
vai tirar pétala por pétala. Você vai se tornar mais como Cristo. Você não vai mais lutar com orgulho espiritual, mas em vez disso você vai esvaziar recebendo a graça dele e vai ser usado por ele. Mateus 5,16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Você foi chamado para brilhar, mas não para brilhar a sua luz própria, mas para brilhar refletindo a glória de Deus. Mas toda vez que você, por algum motivo, rouba a glória para si, você se envenena com orgulho espiritual. Deus te chamou, Ele te equipou e Ele vai te usar para a glória dEle, no nome dEle. O problema com o orgulho espiritual é que quando estamos cheios de nós mesmos, não há espaço para Deus. Mas isso não será o nosso caso, porque a gente é chamado a nos esvaziar como o cobrador de impostos. E vamos nos esvaziar, nos colocando na posição perfeita para sermos preenchidos pela graça de Deus. E vamos nos esvaziar, vamos nos humilhar, vamos nos esvaziar, porque essa é a posição perfeita para ser usados por Deus. Eu quero chamar você para uma meditação, querido, porque essa mensagem diz respeito a você entender quem você é. E eu quero ler com você, enquanto você medita, talvez se você puder fechar os seus olhos, talvez se você puder aí, no seu tempo, ouvir, deixar essas palavras entrar no teu coração e se abrir e perguntar: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? Nós somos chamados a ter uma relação mais verdadeira com Deus. Eu quero ler uma canção, uma poesia do Gerson Borges, uma canção chamada Meditação, e que ele relata como essa relação tem que ser honesta e verdadeira. Eu quero que você aproveite esse clima, esse som de fundo, eu quero que você aproveite esse tempo que você está aí. E pensa nisso. Olha o que diz essa canção. Se você puder, feche seus olhos. Não é de vez em quando que eu peco. Não é de vez em quando que Deus me perdoa. Eu sou pecador e Deus é amor. Não é que eu não queira a santidade. Não é que eu não queira viver de verdade. Eu sou pecador e Deus é amor. Amor maior do mundo. É sem tamanho. Amor raiz e fonte de todo amor. Verdadeiro amor, que merece chamar-se amor. Se conhece a Deus pelo amor. Não é coisa pequena a minha sombra. Não é coisa pequena a graça. Me assombra. Eu sou pecador e Deus é amor. A graça, feito água, vai para baixo e fim do poço atinge, onde às vezes me acho. Eu sou pecador e Deus é amor. Eu sou pecador. Deus tem pena de mim. Talvez a oração que a gente deva fazer hoje é essa: Deus, eu sou um maltrapilho, fedido, sem valor, e que procuro me valorizar, me apoiando em várias coisas, mas no fundo, eu sou apenas um cobrador de impostos que não consigo nem levantar a cabeça para você. Eu não sou digno de estar na tua presença, mas se você quiser ficar do meu lado e conseguir suportar o meu cheiro, conseguir suportar a minha hipocrisia, conseguir suportar a minha adoração oca, conseguir suportar a minha indiferença, conseguir suportar o meu orgulho espiritual, Deus, eu vou ficar muito feliz de você estar aqui perto de mim, porque se você não estiver perto de mim, eu não tenho solução para a minha vida. Talvez essa é a oração que a gente deva fazer. Eu vou pedir para a produção colocar uma canção
enquanto você tem um tempo de fazer a sua oração, respondendo a Deus o que Ele falou para você nessa manhã. Depois a gente volta para fechar e encerrar esse momento, ok?